evolução no tempo, ao longo do tempo, da saúde e doença ao longo do tempo. A saúde é uma preocupação muito antiga, já acontecia desde o século X, onde nós não tínhamos médicos, grupamentos ou tribos nômades se deslocavam em busca da sobrevivência. Então, nesse período, pensamento mágico, religioso e sobrenatural. Quer dizer, não existia, tudo era causa externa, não existia doença em si. Na Mesopotâmia, no Egito, eles viam as doenças como decorrentes de causa externa, sem que o organismo tivesse a participação do processo. Eram espíritos, elementos da natureza, eram coisas sempre externas, nunca era por algum problema interno. As atividades, mas mesmo assim eles praticavam atividades cirúrgicas, não existiam os médicos em si. Já na época do cristianismo, as causas das moléculas, das moléstias, no início da Idade Média, o conhecimento médico, ele era oriundo assim dos gregos e romanos, origem e a cura das doenças baseada em fatores como destino, pecado e astrologia. Crenças do paciente e do médico subordinados à intervenção espiritual. Os filósofos pré-socráticos, as origens do universo estão os filósofos gregos da escola pitagórica tinham imaginado o universo formado por 4 elementos, que seriam a água, o ar, a terra e o fogo. Tudo externo, nada vinha de dentro do organismo, sempre de fora. E eles tinham a teoria dos miasmas, ou dos micro-organismos, já no século XVIII, em que a origem das doenças se situava na má qualidade do ar proveniente das emanações oriundas da decomposição de animais e plantas. Então, tudo era devido à sujeira, à imundície. Inclusive, na França, não existia um vaso sanitário, quer dizer, não existia banheiro, banho, quer dizer, os grandes perfumes, inclusive, vêm daí, e as pessoas não tomavam banho e ficavam botando perfume cheiroso para poder acabar com a coisa. Saúde, na Grécia Antiga, era a forma de gerenciamento da vida pelo homem. A medicina era uma adaptação do homem ao seu meio social e físico. Grécia Antiga constitui um período marcante, pois está ligada à proposta de libertação da medicina das suas influências mágico-religiosas. Hipócrates, o médico grego considerado o pai da medicina e por alguns, primeiro epidemiologista, propôs, por isso, que os procedimentos terapêuticos fossem baseados numa base racional. A partir de Hipócrates, da Grécia, é que se começou a se pensar em medicina realmente. Por que ele ficava doente, os humores do corpo, o sangue, a fleuma, a bile amarela e a água. Por que começou a se pensar racionalmente em relação à medicina? Inclusive, por exemplo, eles primeiro falaram na bile amarela, mas aí com a observação de que haviam sangramentos, hematêmias e melena, quer dizer, você vomitar sangue, você evacuar sangue e você ter sangue na urina, isso eles começaram a pensar em falar na bile escura, né, a bile negra. E a saúde passou a uma forma de gerenciamento da vida pelo homem. A medicina, a adaptação do homem ao seu meio social e físico, quer dizer, o físico também já estava entrando nessa época, através de restrições comportamentais e dietéticas. Já aí na Idade Média, novas sociedades, proprietários ou servos, não se fala mais em escravidão, servo ligado à terra. Houve a intensificação, o período industrial, a migração, passou a revolução industrial, desenvolvimento das cidades, surgiu nova classe social, burguesia, e posterior formação das monarquias nacionais. Estas transformações levaram a nova visão do mundo, que se manifestou na arte, na cultura e de uma maneira geral. Pensamento religioso, aqui passou a existir uma medicina assim, religiosa, ou seja, a medicina patrística, pelos padres e as igrejas
e uma medicina monástica, onde os hospitais eram o monastério, eram os monarcas que faziam a cura, e era uma cultura teocêntrica, Deus no centro. Deus é que curava, tudo estava ligado à religião. A miséria e muitas pestes começaram a existir também. Com essa migração, os navegadores ficavam muito tempo nos navios, sem banho, com roedores, então eles tinham muita peste, muita doença, e a partir daí só que aumentou muito essa parte de doenças. As vilas e as cidades cresceram, por volta do século XIV estavam nas atividades comerciais e artesanais. Economia baseada no sistema de troca de mercadorias passa a ser substituída por uma economia comercial. Revoluções sociais importantes, nova forma de viver em sociedade e início do capitalismo. A Idade Média, domínio da igreja, como já falamos, doença tinha duas interpretações. Quem era pagão, a doença era de medo de possessão. E quem era cristão, sinais de purificação e expiação dos pecados. Doenças atacavam senhores e servos, quer dizer, a doença dos políticos. Terapêutica era milagre obtido através da súplica, fortificação e arrependimento dos pecados. Essa era a forma de tratamento nessa época que a igreja dominava. Já na Idade Moderna, o renascimento cultural, o renascimento também da medicina, na qual começaram a aparecer os grandes filósofos, e eles, como grandes filósofos, começaram a pensar, quer dizer, começou um pensamento urbano e burguês, impulsionou o estudo do homem e da natureza. Espírito crítico levou para a ciência experimental, para a observação, obter explicações racionais para os fenômenos da natureza e também para a medicina, quer dizer, começaram a pensar o porquê aquelas coisas aconteciam e que a melhor forma, quer dizer, como a teoria dos miasmas ou dos micro-organismos, pensaram que tirando aquele odor, eles achavam que era o odor, começaram a tirar esse odor, a manter um ar mais puro, a começar a limpar para poder a melhoria das doenças. Na Idade Moderna, período de transição do feudalismo para o capitalismo, mudanças culturais, pensadores da teoria política aconselham o soberano que fique acima das considerações morais, mantendo a autonomia política, soberano tudo fazer quando for bem-estar no país. Força é justa quando necessárias. Os fins justificam o meio. Isso aí é Maquiavel, né? Nesse período da Idade Moderna, que foi um período também de muita... que a determinação da medicina era a multicausalidade, era a causa das doenças. A origem de todas as causas de doença social nas condições de vida e de trabalho. Análise das múltiplas causas das doenças, causalidade. Modelo ecológico, social e biológico. Modelo de determinação social. Na década de 20, a tríade ecológica de Rezende, quer dizer, aí já está se pensando em doença em que realmente ela tinha uma tríade. O agente patogênico, o meio ambiente e o hospedeiro. Isso em equilíbrio nós não teríamos doença. E o desequilíbrio geraria doença. Na década de 70, procurava articular 4 dimensões explicativas. A biologia humana, o estilo de vida, o meio ambiente e os serviços de saúde. Já entraram aí os serviços de saúde. A organização, agora nós já estamos já em 1948, em que a Organização Mundial de Saúde, na Carta Magna, em 7 de abril, estabelece o conceito de saúde como um Estado com... Antes, o conceito de saúde era um conceito... Saúde é não ter doença. Agora não. Agora, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência da afecção ou doença. Na primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde no Canadá, a paz, a educação, a habitação, a alimentação, quer dizer, aí já entra um conceito bem amplo de saúde, inclusive até o ecossistema estável, a conservação dos recursos, a justiça social, a equidade são requisitos fundamentais para a saúde. Quer dizer, houve uma ampliação assim, do conceito
Aí a Constituição vem em 88, quer dizer, a saúde é uma coisa que ela ainda está engateando, né? Ela ainda está em processo de melhoria. A saúde, direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos. Assim, a concepção do processo saúde e doença tem evoluído consideravelmente, de maior vinculação com as doenças e a morte, isto é, aproximações negativas, até concepções mais vinculadas à qualidade social, ou seja, uma aproximação positiva. Portanto, não é um conceito abstrato, define-se um conceito histórico de determinada sociedade, num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. O processo de saúde e doença está diretamente atrelado à forma como o ser humano, no decorrer de sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades. Representa um conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população que se modifica nos diversos momentos históricos e desenvolvimento científico da humanidade. O processo atual de saúde e doença, ele é dependente de múltipla causalidade. Fatores sociais, fatores genéticos, fatores ecológicos, fatores políticos, fatores econômicos, fatores culturais, fatores educacionais, fatores ambientais, fatores psicológicos. Como podemos ver, o processo de saúde é muito amplo, é uma coisa muito ampla, depende atualmente do Estado, pela concepção da Constituição brasileira e pela Organização Mundial de Saúde. É muito difícil, eu acho assim, volta aí só o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Isso aí é coisa assim para a gente até pensar, né? Acho que aí. Não, da Organização Mundial de Saúde. Aí ele diz que saúde, conceito de saúde, já em 1900 é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, gente, a gente tem isso tudo, eu acho que ninguém tem saúde, isso aí é um pouco tópico. Ninguém tem saúde, porque ninguém tem completo bem-estar físico, mental, social, porque às vezes quando a gente está bem de saúde não tem dinheiro. Quando tem dinheiro não está bem de saúde, quando sempre falta alguma coisa. E não apenas a afecção, ausência de afecção ou doença. Tá?